Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Luísa Bastos, eu sou arquiteta e aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Politécnica. E a gente está aqui hoje para fazer com vocês a oficina, né, que leva o nome de Levantamento Fotográfico Georreferenciado e Aberto com o OnePillory. Junto comigo eu tenho aqui o engenheiro agrônomo, desculpa, e estudante de engenharia de agrimensura e cartográfica, Geraldo Santos, que vai estar aqui me auxiliando, né, enquanto na monitoria, tá certo? Então, a gente começa hoje falando um pouquinho, só para vocês entenderem como é que vai funcionar, né, a nossa oficina. A gente vai falar rapidamente dessas ferramentas de geocolaboração, para vocês entenderem, né, como é que acontece, em que contexto está inserido uma Pillar. Vamos falar do Pillar propriamente dito, né, e suas características, e aí a gente vai falar rapidamente também, só para vocês entenderem em que momento a gente se utilizou dele, né? Dando para vocês o exemplo do Carnaval e um trabalho que a gente realizou também junto com as comunidades de Salvador, no Alto do Cabrito e no Marechal Rondon. E a gente vai, então, partir para a atividade prática com vocês, ok? Então, começando rapidamente falando dessas ferramentas de geocolaboração, tudo começa lá na década de 90, quando o uso e a disseminação dessas informações, elas começam a aumentar de maneira gradativa e intensa, vamos dizer assim. E é nessa época também que a internet, um pouquinho mais à frente, na verdade, a internet também acontece. E aí, com o surgimento da internet, ou seja, né, quando a gente começa a ter acesso ao mundo, virtualmente falando, a gente tem condição, a partir daí, então, de construir, né, redes de informação em diversas partes do mundo e a gente consegue disseminar produtos, né, oriundos, no caso da cartografia, que é o nosso assunto, é dentro disso que a gente está trabalhando. Então, a questão do onde, né, ela fica mais gritante, ela fica mais necessária. E a gente, então, tem condição de trabalhar esses mapas, né, mundialmente falando, tá? E aí, vamos lá. Internet surge, avanços tecnológicos computacionais também acontecem. Então, diante dessa situação, e dentro desses avanços tecnológicos, o usuário que antes só se apropriava da informação que era cedida a ele, ele começa então, além de usar as informações, ele também tem condição a partir de agora de gerar a informação e disseminar essa informação. Ele consegue então também a partir daí gerar participar da geração de mapas, né? Então, só para a gente entender, esse momento em que o usuário ele deixa de ser somente usuário e ele também produz e dissemina as informações, a gente tem aí o surgimento de um conceitozinho criado por Riley em 2007, que é o da Web 2.0, né? Então, a gente também tem outros dois autores aí que falam e conceituam essa Web 2.0, né, como sendo um fenômeno cibernético onde usuários tornam-se elementos fundamentais de geração e gerenciamentos, né, de determinadas informações, além de serem consumidores. E isso a gente está falando não só da questão da cartografia, né, da produção de mapas, mas de uma maneira geral do mundo virtual. E isso acontece fortemente dentro da questão da cartografia. Então, a gente hoje tem alguns programinhas, né, só a título de exemplificação aqui, plataformas onde a gente tem essa questão dessa informação geográfica voluntária, que é o que a gente chama de VGI, né? O VGI. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, a gente tem o OpenStreetMap, a gente tem o OSGeo, a gente tem o PostGIS, QGIS, alguns programas que a gente tem condição de trabalhar nesse sentido do voluntariado, né? Da contribuição geográfica voluntária. Tá? E aí, a gente segue, então, para falar do nosso programa, né? Que é a partir dele que a gente vai fazer aqui a nossa oficina e é ele que a gente vai usar. Então, a gente vai falar do Mapillary. O Mapillary, ele é uma alternativa gratuita ao Street View. Então, o que é o Google Street View, né? É aquele programinha onde a gente abre aquele grande mapa e aí a gente vem lá com aquele bonequinho, joga lá naquelas vias, né? Que foram registradas, identificadas, georreferenciadas em termos de imagem, né, pelo pessoal da Google, e a gente consegue visualizar as fachadas, visualizar as informações que estão ali ao longo daquele percurso que foi feito, né, pelo programa, né?
Então, vamos aqui, deixa eu só tirar aqui. Então, a gente tem condição de, com uma Pillory, fazer esse registro, fazer essa caminhada, essa tomada de imagens, né? Assim como no Street View foi feito, só que a gente tem condição de fazer isso no momento que interessa a gente, buscar informação focada naquilo que diz respeito ao nosso interesse, né? E se precisa ser atualizado, a gente tem condição de atualizar com uma frequência maior do que a do Google Street View, por exemplo, tá? Então, se a gente for falar de um conceito, né, do Mapillory, a gente pode chamar o Mapillory de um aplicativo de rua com fotos sequenciadas, onde a gente pode começar a fotografar, por exemplo, um bairro, nossos caminhos, estradas, qualquer rota que seja necessária e que interesse, né, àquele usuário, para a gente incorporar uma rede de informações para a gente, então, disponibilizar essa informação na rede. Então, qualquer pessoa com um aparelho celular, um tablet, uma câmera 360, tem condição de fazer a captura dessas imagens sequenciadas, tá? Então, a gente tem condição aqui, ó, de entrar no site do Mapillory e essa é a carinha que a gente vai ver se a gente vai lá na internet, né, e entra no site do Mapillory. Entrando aqui, a gente tem condição de, clicando aqui, ó, no Explore the Map, né, ou melhor, Explore Map Data, na verdade, é o que está escrito lá. A gente tem condição de visualizar. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui a tela do Mapillory para a gente, então, entender do que é que a gente está falando. Ok? Deixa eu vir aqui para vocês e mostrar aqui, ó. Então, aqui, vocês estão visualizando aqui a tela do Mapillory? Estão visualizando, Geraldo? Você me ajuda? Sim, sim. Tá certinho. Então, aqui a gente tem, né? Se a gente entra na internet, essa é a tela do nosso Mapillory. E a gente vai entender, então, do que a gente está falando quando a gente fala de fotos georreferenciadas, um caminho, né, registrado por meio de fotos georreferenciadas. Se a gente clica aqui, ó, nesse Explore the Map, ou melhor, Explore Map Data, a gente vem, então, para este grande mapa do mundo. E todas essas manchinhas verdes que a gente vê aqui no mapa, são lugares por onde pessoas, usuários do Mapillory, né, registraram caminhos, rotas, enfim. Então, a gente vê aí, que a gente tem condição de ver aí que a Europa está bem servida de imagens, né, registradas e referenciadas. Os Estados Unidos também tem esse registro bem bom. O Brasil está começando aí, apesar de que aqui a gente está falando de Amazônia, mas ainda assim, né? E aí a gente tem condição. E se a gente der um zoom nisso aqui, aí a gente então parte para entender e identificar do que é que a gente está falando. Eu vou chegar aqui em Salvador, né, que é onde a gente realizou os 2 trabalhos nossos, para vocês entenderem. Então, aqui, ó, a gente está vendo caminhos que foram registrados. Depois a gente vai voltar aqui de novo, tá? Mas então, só para a gente visualizar e entender, ó, se eu clico aqui, vamos chegar mais perto, e clico numa bolinha dessa, já já a gente vai entender o que são essas bolinhas. Olha lá. Primeiro, que a rota, né, da qual eu selecionei a imagem, ela está em destaque aqui, vocês conseguem visualizar. E aqui está a imagem relacionada àquela bolinha, ou seja, aquele local, né, da minha rota. Eu vou fazer a inversão aqui para vocês visualizarem. Isso aqui é uma foto retirada ali da Ondina, ou melhor, da Barra, né, no carnaval desse ano. A gente, inclusive, aqui, ó, tem uma foto que foi tirada com uma câmera 360, tá? Então, voltando lá na apresentação, a gente vai continuar e depois a gente volta aqui para a gente conversar um pouquinho mais em relação a isso aí que vocês estão visualizando, né? Então, a gente clicando lá, a gente já tem acesso ao mundo, a gente vai dar um zoom, né? E vai para onde nos interessa, né? De acordo com o registro que foi feito por nós. Então, essa é aquela tela lá que a gente viu, nós demos o zoom, chegamos até Salvador, vimos ali alguma coisa de carnaval. Como é que a gente, usuário, né,
enquanto o usuário, colaborador, tem condição de fazer esse registro, essa captura. Então, a gente tem condição de fazer a captura através de uma série de equipamentos, alguns variados, né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, um exemplo de um ciclista que fez acoplou no seu capacete uma câmerazinha 360 e ele vai ter condição aqui de, com isso, fazer, né, o seu trajeto e fazer o registro das imagens que interessam a ele naquele momento. Outra alternativa é você fazer a colocação de um suporte no carro e, a partir daí, então, você também fazer o registro das câmeras. Dentro do... Aqui a gente traz dois exemplos de uso também, que inclusive é onde nós aparecemos, eu e Geraldo, né? Aqui, a gente está no carnaval do ano passado, de 2019, e a gente vai fazer o registro, eu tô aqui, essa aqui sou eu, tô aqui segurando o celular, e a gente fez ao longo do percurso, né, o registro, fazendo a captura com o aparelho celular. Outra alternativa foi o uso do tablet. A gente fez numa comunidade aqui do subúrbio de Salvador, um trabalho com a comunidade, né, onde a gente treinou os meninos com outro objetivo, a gente vai falar rapidinho mais para frente um pouquinho. Os meninos utilizaram de tablets, tá vendo? Né, para fazer essa captura. Uma coisa muito legal no Mapillary, por exemplo, e é uma vantagem, na verdade, em relação à questão do Google Street View, por exemplo, é até onde a gente consegue ir para fazer a captura das imagens. Então, por exemplo, esse é um caminho, é uma trilha, que eu tenho condição de, por exemplo, pegando uma câmera 360 colocada num suporte, num capacete, enfim, ou mesmo usando meu celular, eu tenho condição de fazer essa trilha e fazer a captura das imagens e registrar o que me interessa, né, dentro desse conjunto, nesse espaço. Dentro de um carro, eu não teria condição de ter acesso a essa localidade. Então, essa é uma vantagem, por exemplo, do Mapillary em relação ao Google Street View, por exemplo. E aí, falando de aplicações, a gente vai mostrar a vocês aqui o que é que a gente fez, quando é que a gente usou, como a gente usou, né? Um trabalho está relacionado justamente ao meu mestrado, dentro da minha pesquisa de mestrado, onde a gente, né, o meu trabalho do mestrado está relacionado a um auxílio ao trabalho do Corpo de Bombeiros, se utilizando de inteligência geográfica de uma maneira geral. E aí a gente busca alternativas de ferramentas, né, gratuitas, onde a gente tem acesso de uma maneira de custo zero ou custo baixo, e que permita auxiliar o trabalho deles durante o carnaval. Então, para que a gente usou o Mapillary, na verdade, no caso do trabalho do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, ele tem que entender espacialmente, né, o que é essa área do carnaval, onde estão todas as estruturas, né, e saber onde elas estão exatamente colocadas. Por quê? Porque o trabalho deles depende de muitas dessas estruturas. Então, para ele organizar o efetivo dele no solo, né, para ele, em caso de uma ocorrência, saber para onde ele vai, para quem ele recorre, por que caminho ele segue, ele precisa saber onde é que está tudo no carnaval, né? Desde estruturas grandes até pequenos ambulantes que estão distribuídos ao longo, por exemplo, do circuito e que podem atrapalhar ele no socorro de uma vítima, né? Então, a gente se utilizou do Mapillary, no caso dos bombeiros, para identificar todas as estruturas, né? A gente fez um levantamento fotográfico ao longo de todo o circuito. E a gente depois teve condição de gerar um mapa que a gente chamou de as-built do carnaval, ou seja, exatamente onde estavam as estruturas para aquele carnaval, permitindo que eles organizassem a operacionalização do seu efetivo em solo, tá? Então, esse foi o trabalho que a gente fez para o mestrado, né, que está em fase de conclusão. E o outro trabalho foi feito com as comunidades aqui de Salvador, em Marechal Rondon, em Alto do Cabrito. Né? Na verdade, o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA está fazendo um trabalho conjunto com essas comunidades, onde eles têm auxiliado essas comunidades no sentido de identificar, né, focos de que possam provocar leptospirose, né, com concentração de ratos e tal, e grandes aglomerações de lixo também, que podem gerar outras doenças, dengue, enfim. Então, a gente foi até lá, né, auxiliando o pessoal do Instituto de Saúde Coletiva para fazer um treinamento com os meninos, para eles saberem se utilizar do Mapillary. Para quê? Porque eles fizeram as rotas, né, dos espaços dentro das suas comunidades para identificar, através desse registro fotográfico, as fachadas,
as ruas, as grandes concentrações de lixo, e essas fotos georreferenciadas permitiam a ele identificar os pontos e depois fazer as análises necessárias dentro daquele contexto. Tá? Então, aqui ó, a gente tem um exemplo de foto, né? Já vinda de uma pylori, tá vendo o resultante do trabalho que eles fizeram. Aqui é uma das ruas que a gente percorreu com eles, onde eles fizeram essa coleta. Aqui você tem a equipe, você tá vendo aqui, ó, eles com esse tablet nas mãos, né? Fazendo a utilização. Inclusive, lá foi interessante, a gente vai falar um pouquinho depois disso, a gente vai mostrar um 3Dzinho depois para vocês entenderem o que é que a gente está falando. Porque, o que é que aconteceu lá? Lá a gente tinha bequinhos e a gente tinha ruas mais espaçadas. Então, a depender da situação, a gente teve maior dificuldade, né? Ou a possibilidade de usar mais ou menos equipamentos. Né? Mas foi um trabalho bem interessante, foi um trabalho bem bacana. E o resultado foi bem proveitoso para os meninos. Além do que, vale ressaltar também, Malu, a capacitação, né? Que Sim, eles acabaram recebendo e podendo fazer esse trabalho para algumas empresas e coisas do tipo, isso também vale a pena ressaltar. com certeza. Na verdade, além da gente possibilitar, né, viabilizar a identificação desses problemas locais, né, a gente capacitou os meninos de maneira que eles podem replicar esse trabalho para em outras situações, em outros momentos, né? Inclusive, é mais um modo de renda, né? E aí, gente, visto isso, que é uma parte introdutória, mas que na verdade o objetivo é mais rápido, considerando que vocês vão ter que assistir o vídeo e depois tentar fazer a parte prática, tá? A gente vai então se utilizar de uma pílula. Então, duas coisas a gente vai precisar fazer. Uma, a gente vai pedir que vocês peguem o celular de vocês e neles vocês entrem no Store, né, de vocês, ou do Android, ou no caso do pessoal da Apple, e baixe uma Pillary. Vocês vão digitar aqui, ó, só para vocês saberem, né, com 2 L's, MAPILLARY, uma Pillary. Quando vocês identificarem, esse aqui é o programinha, vocês têm que baixar e instalar no celular, tá? Uma outra coisa que a gente vai precisar fazer é, lá no site, a gente vai fazer o quê? Vocês vão ter que se cadastrar. Deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui em cima, ó, no canto direito superior da tela aqui numa Pillary dentro do site, quando vocês entrarem, vocês têm a condição de fazer aqui o cadastro de vocês. Porque isso vai ser importante para na hora de realizar os registros pelo celular, ok? Então, eu vou pedir que vocês façam essas duas coisas, tá? Vocês vão tanto baixar o aplicativo, né, no celular de vocês, instalar para poder rodar, como vocês também vão se cadastrar pelo site, tá? Vocês têm a alternativa, se vocês não quiserem fazer o cadastro, me corrija, Geraldo, me ajude aqui, de também entrar, acessar uma Pillary pelo Google, não é isso? E pelo Facebook, pelas Facebook. contas do Google e do Facebook. Vocês têm essa alternativa se não quiser fazer todo o registrozinho dentro Vai mais rapidamente, né? Só para a gente agilizar. Feito isso, a gente vai seguir, então, eu vou andar aqui, porque vocês vão fazendo e vão dando pausa, tá? A gente está gravando um vídeo justamente para isso. A gente vai, então, entrar, uma vez instalado no celular e tendo feito o registro, a gente vai entrar no programa, né? Dentro do celular, para a gente entender como é que a gente vai realizar, então, essa captura, como é que a gente vai se utilizar de uma Pillary, como é que vocês podem fazer isso. Entender como é que se dá o processo. Então, quando eu entro no celular, né, que eu venho aqui, busco lá uma Pillary, quando eu abro ele aqui na minha tela de celular, a imagem que vocês vão visualizar, eu estou abrindo aqui no meu também, é essa que está aí na tela, tá? Não necessariamente, eu não vou garantir a vocês que é Salvador que vai estar ali abertinho, né? No caso da gente, como a gente trabalhou com Salvador, ficou configurado, foi essa a tela que acabou ficando, eu acho que em função da geolocalização da pessoa, tá? E aí, uma vez aberto aí, a gente vai buscar o modo de captura dentro disso aqui. Então, aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, uma câmerazinha escrito Capture, tá vendo? É nelas que a gente vai clicar, tá? Para ter acesso, então, à captura.
Outro modo também, você tem condição de entrar aqui por essa barrinha, chegar nesses sets e chegar também à captura. Mas por aqui, por baixo, é mais rápido. Quando eu clico em captura, essa é a tela que vocês vão visualizar, tá? Coisas importantes aqui nessa tela que são necessárias passar para vocês. O Mapillary se utiliza do GPS do equipamento que você está se utilizando para fazer o registro das imagens. Então, ele vai dar um recadinho aqui em cima, bem rapidinho, GPS Best, e aí, no caso, esse aqui é a melhor das situações, é o melhor dos mundos, né? Quando o GPS está 100%, então a gente sabe que a captura vai ser tranquila. Às vezes acontece dele estar mais ou menos, e às vezes acontece dele estar ruim. O sinal está ruim. Se o sinal está ruim, a gente não consegue fazer o registro das imagens. Então, isso é uma coisa bem importante de vocês saberem, de vocês terem a ciência, tá? Antes da gente começar a fazer o registro, uma outra coisa também bem importante é a gente configurar como essas imagens vão ser registradas. Que como é esse? Vamos lá. Opa, deixa eu andar aqui. Tá vendo essa engrenagemzinha aqui? A gente vai clicar nela. Clicando nessa engrenagemzinha, que é onde a gente vai, para onde a gente vai com as configurações, a gente abre essa telazinha aqui, tá? Com sets, e a gente vai clicar nessa abinha aqui de captura, tá? Clicando aqui, algumas questões têm que ser configuradas, outras, sinceramente, não foram necessárias então a gente realmente não se aprofundou em relação a elas, mas a mais importante de todas é essa daqui, essa primeira, que é a autocaptura. Porque existe a possibilidade, na verdade, também de você fazer o registro manual, tá? Por exemplo, estou aqui com o celular, voltando aqui para vocês só entenderem, né? Eu tenho condição de ir clicando aqui à medida que eu vou caminhando, por exemplo, fazendo o registro numa caminhada, eu tenho a condição de ir fotografando tela a tela. Mas esse não é o objetivo, não é assim, essa não é a melhor forma de você registrar a informação. Então, nessa primeira partezinha aqui, ó, autocaptura, é aqui que interessa a gente, que é a parte mais importante. O default disso aqui está configurado para que a cada 3 segundos, durante um percurso, carro, bicicleta, a pé, uma imagem seja capturada. Quando a gente segura o celular, o aparelho, na verdade, a gente percebe isso no celular e no tablet, né? A gente vai ver nesta telinha aqui, ó, como se tivesse um obturadorzinho fechando mesmo. A gente vai ver ela piscando porque ela vai fazendo a captura das imagens, tá? Então, a gente está falando aqui que esse é o default. A cada 3 segundos, né, uma imagem é capturada. Malu, tem a opção de aumentar ou diminuir esse intervalo de tempo? Sim. Por exemplo, estou num carro. Imagine a gente dentro de um carro fazendo uma captura com o celular a cada 3 segundos uma imagem, né? Aí, preciso diminuir, porque no carro é mais rápido, então, né? Ou, enfim, numa caminhada, por exemplo, 3 segundos talvez seja um intervalo de tempo muito curto. Eu preciso aumentar, porque em 3 segundos, o meu deslocamento físico é relativamente pequeno. Então, as informações meio que vão se repetir. Então, aí a gente vai administrar, né, esse intervalo de tempo, ou não. É melhor, ao invés de considerar esse intervalo de tempo, eu considerar a distância. Então, a cada X metros, perdão, eu quero que uma imagem seja capturada, tá? Então, eu vou clicar aqui para configurar esse intervalo de espaço. Só que, para eu configurar esse intervalo de espaço, eu tenho que ativar essa chavezinha aqui, tá vendo? Que é o uso da distância base para a captura. E aí, eu vou dizer aqui quantos metros eu quero que a cada quantos metros eu quero uma nova imagem registrada, tá? Uma coisa legal também é relacionada à questão do parar de registrar por alguma circunstância. Então, o aparelho entende, você configurando nessa abinha, por exemplo, eu estou aqui com meu celular caminhando e estou fazendo o registro das imagens. Numa determinada situação, eu preciso parar rapidamente de registrar por alguma circunstância. Só para vocês entenderem o que eu estou falando.
Nas comunidades, por exemplo, a gente tinha muitos traficantes residindo naquela região, né? E a gente estava registrando as fachadas das casas e as estruturas nas partes de baixo para a gente identificar os focos de lixo, de rato, enfim. Só que esses traficantes, eles não queriam, eles não permitiam que a gente registrasse as imagens, né? Então, o que a gente fazia? A gente baixava, estou caminhando aqui, estou registrando as imagens. Vou passar pela casa de um traficante, ele não quer que eu fotografe a casa dele. Automaticamente eu baixo. O celular, o aplicativo entende que na hora que eu baixo o celular, que eu coloco ele nessa posição aqui, ó, ele dá uma pausa automática na captura. Voltei, ele continua meu percurso e ele continua registrando as imagens. Tem mais alguma coisa aqui, Geraldo, que eu esqueci de falar? Não. Tá certinho. O Então, básico. essas são as informações básicas que a gente precisa configurar num primeiro momento para essa oficina e a gente fazer a captura, tá? E aí, eu volto clicando nessa setinha aqui de cima, ó. Eu volto, então, para a minha tela de captura. Tem mais alguma coisa que é importante a gente registrar aqui antes de começar a captura propriamente dita? Sim. Vocês estão vendo essa setinha aqui em cima? Essa setinha, quando você clica nela, você vai abrir esta abinha aqui, tá? E aqui, Gerald, você pode me ajudar aqui? Aí, no caso, é a direção, como diz o título, a direção que a câmera está sendo apontada. Para onde você apontar a câmera, você coloca a setinha. Se for para frente, se você estiver fazendo o registro para frente, você coloca essa setinha para frente. Se for diagonal direita, você coloca a setinha para diagonal direita. Se for diagonal esquerda, e assim sucessivamente. Se for lateral, se for para trás. Para, no caso, quando a foto for feita, o upload dentro da base de dados do Mapillary, fica mais fácil para a pessoa ver para onde está direcionada aquela foto. Uma vez que lá vai aparecer um semicírculo e vai indicar que é justamente essa direção que a câmera está sendo apontada. Eu vou mostrar a vocês isso que a gente está falando aqui, ó. Então, aqui, vocês estão visualizando aqui a tela do meu Mapillary na internet, né? O meu percurso do circuito do carnaval. Tá vendo aqui? Essa é a rota que foi selecionada, esta é a imagem que está selecionada. Não sei se vocês conseguem identificar. Aqui tem a bolinha laranja e a gente tem um ângulozinho amarelo aqui, ó. Ou seja, essa é a direção para a qual, no caso, a câmera foi... A imagem está sendo registrada. Tá? E aí, o restante é a consequência, porque o foco de abertura, né? Tipo assim, o ângulo tá indicado para aquela área. Nesse caso aqui da 360, não, mas deixa eu buscar aqui com vocês uma outra foto aqui, ó, de uma outra rota em outro momento. Pega uma comum aí. Isso, tô pegando aqui. Tá vendo? Aqui foi alguém que fez uma foto. Né? Aliás, aqui embaixo. é Severingel. Não, Severingel aqui embaixo. Tá vendo? Então, essa aqui... O indicador da pessoa. Né? Mas aqui a gente consegue identificar. É uma foto, tá vendo? Sem o bufferzinho, né? Ou seja, não foi de uma câmera 360 graus. E a gente consegue identificar aqui o ângulo de direcionamento da imagem registrada. Uma coisa importante também, quando a gente for mexer nessas rotas, é o seguinte, ali estão as rotas identificadas, tá? Aproveitando que a gente está aqui para a gente falar de umas coisas importantes também, quando vocês, uma vez tendo feito a captura, uma vez tendo feito o upload, a gente vai ver isso mais para frente, a gente vai seguindo na sequência da rota aqui em cima, ó, tá vendo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Deixa a gente voltar para então a gente buscar junto a vocês a captura das imagens. Então, isso aqui é importante, tá? A gente vai clicar naquela setinha, nessa setinha aqui, vamos fazer a seleção do direcionamento, tá? E aí, a gente, então, feito isso, o dono tá aqui, ou seja, feito, tá registrado, tá decidido para onde a gente vai direcionar essa câmera. A gente volta, então, para isso aqui, para nossa tela de captura. Tudo feito, tudo configurado, tudo ajustado, ótimo. Preciso agora, então, iniciar a captura propriamente dita. Vamos clicar nessa bolinhazinha vermelha aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai começar. Quando eu clico nela, olha aqui. Ela vai ficar com esse quadradinho aqui dentro.
e as capturas vão acontecer. Então, você vai estar lá caminhando com o seu aparelho, que é esse teste que a gente vai fazer agora, né? Você vai estar lá caminhando com o seu aparelho, as imagens vão estar sendo capturadas e a gente vai fazer o registro. Andamos um pouquinho, fizemos as capturas, ok, vamos encerrar. Clico de novo nessa bolinha, se encerra, ela volta a ficar, eu vou voltar para essa telinha aqui, ela vai voltar a ficar daquele jeitinho, e o registro das imagens que a gente fez, elas vão vir aqui para baixo, certo? Feito isso, eu agora vou precisar, fiz o registro, né, de todas as minhas imagens, vou precisar agora fazer o upload, eu preciso mandar essas fotos lá para o Mapillary para que eu consiga, lá no site do Mapillary, visualizar as imagens que eu registrei, que eu capturei. Então, a gente vai acessar a pastinha do upload. Quando eu clico nessa pastinha, não, melhor, gente, desculpe, abinha. Tá? Nessa abinha do upload vão aparecer os registros, as minhas capturas, a lista de capturas. Posso ter feito 1, 2, 3, trocentas. Né? Vou fazer o upload. Eu tenho aqui as sequências, elas mostram aqui, ó, o dia em que elas foram feitas, a hora, tudo direitinho. Eu faço, clicando aqui, eu vou fazer o upload e vou mandar isso para a plataforma do programa, né? O Mapillary, então, vai receber essas imagens, vai fazer todo o tratamento e vai disponibilizar essas imagens dentro da plataforma. Coisas importantes em relação na realização desse upload. Eu tenho condição de, antes de fazer o upload, abrir essa tomada de fotos e visualizar todas elas. Visualizando todas elas, eu consigo dizer a você, eu consigo identificar se as fotos estão bem feitas, se eu vou precisar fazer uma nova tomada, se tem fotos repetidas, ou seja, eu consigo otimizar e melhorar a qualidade daquela tomada, não editando as fotos, mas excluindo as que não interessam, ou vendo, preciso voltar e refazer a tomada, enfim. Feito isso, eu consigo, arrumando, tá tudo ok na minha sequência? Bingo! Consigo fazer o upload e mandar lá para a plataforma, tá? Depois que eu fiz o upload de todo mundo, olha aqui, ó. Vai ficar com essa carinha aqui, a minha abinha de upload. Não vai ter nada para ser enviado mais, tá? Vamos voltar aqui, que tem umas coisinhas aqui que eu quero mostrar a vocês. Agora a gente vai falar lá dentro do próprio Mapillary, tá? Antes de pedir que vocês vão lá e realizem, então, as capturas, tá? Vamos voltar cá no comecinho. Então, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo de novo aqui? Tá vendo, Geraldo, o site do Mapillary? Tá, né? Ótimo. Então, bom, coisas que são importantes a gente saber. Aqui eu tenho todas as imagens de todas as pessoas em todo o mundo registradas. Mas eu sei que eu quero buscar as informações que eu, Maria Luísa, fiz naquele determinado dia, naquele intervalo de tempo, enfim. Ou eu quero buscar, eu sei que o usuário fulano de tal fez o registro ou tomada de imagens de determinado lugar que me interessa e eu tenho condição de buscar. Então, a gente tem condição de fazer um filtro, né, do que interessa a gente, do que a gente vai buscar ali dentro da plataforma. Então, ó, aqui em cima, no site, a gente tem aqui, ó, filters, tá vendo? Que são os filtros. Então, lembra que eu falei que a gente tinha que fazer um cadastrozinho? Eu preciso identificar esse usuário de alguma forma. Eu não sei se vocês observaram, quando a gente mostrou lá no celular, aparece o nomezinho da gente lá, quando a gente está fazendo a captura. Né? Você diz o nome que você quer que apareça. No meu caso, Malu, no caso de Geraldo Santos. Então, você tem como identificar. Então, por exemplo, eu quero ver as imagens que eu, Malu, capturei. Tenho condição de vir aqui e escrever meu nome, Malu. E vai aparecer, na hora que eu buscar o filtro, tá vendo que aparece o usuáriozinho aqui? Vão aparecer somente as imagens que eu registrei. Ou, por exemplo, falando especificamente do carnaval. Vamos aqui, ó. Deixa eu... eu quero mostrar a data. Deixa eu fechar e abrir de novo, gente. Eu quero fazer as imagens do carnaval deste ano. Eu fiz captura, só para vocês saberem, a gente fez captura com uma do carnaval do ano passado e no carnaval desse ano. Tá? Então, aqui, ó. Se eu disser que eu só quero as imagens que foram capturadas esse ano.
Vamos aqui. Então, eu vou lá em fevereiro. Malu, deleta o nome Malu de usuário. Ah, pronto. Aí. Obrigada. E venho aqui também, ó. E boto aqui um intervalo de tempo, mais ou menos o que foi o carnaval. Na verdade, a gente fez as capturas um pouquinho antes de começar o carnaval, porque a gente queria registrar. A gente não queria o folião na rua naquele momento, a gente queria as estruturas, então o melhor para a gente eram os espaços vazios, né? Só com as estruturas. Então, tá aqui, vai aparecer para mim exatamente, só o que me interessa. Eu, tendo dito o que me interessa aqui, eu tenho condição de fechar o filtro, ele não vai desaparecer. Só que... Agora você aproxima. Pode aproximar. Tá aparecendo. Pode aproximar. Que não tá indo. É. Mas eu acho que eu tô com alguma coisinha com o meu sinal de internet. Ah, não, tá aqui, gente. Desculpe, tá aparecendo. Pode aproximar que ele chega. Então, pronto. Eu tenho aqui as imagens, tá vendo? As rotas aparecem aqui, as rotas que nós fizemos nesse intervalo de tempo do carnaval, né? Então, a gente andou aqui, ó, pela Barra Ondina, tá vendo? Ademar de Barros, ou seja, a gente fez o circuito do carnaval. Fizemos lá em cima também, Ladeira da Barra, Campo Grande, tá? E esse ano, a gente se utilizou da câmera 360, tá? Então, uma coisa que eu não sei se vocês observaram e que é importante e interessante vocês saberem. Quando a gente faz a captura com a câmera 360, a gente tem aqui esse traçado é a rota, cada bolinha dessa aqui é a imagem registrada, e quando a gente vê esse sombreamento, esse bufferzinho aqui, tá vendo ao redor das bolinhas, significa dizer que eu tirei a foto com uma câmera panorâmica. Então, eu tenho uma foto panorâmica. Deixa eu pegar aqui de uma área legal do carnaval para a gente visualizar aqui. Ó. Vamos pegar uma foto por aqui. Então, aqui, eu estou em frente à Oceania. Aqui não está indo, gente. Ok. Está me mostrando uma foto não sei onde. Calma, volta. Deixa eu voltar. Volte. Eu não sei nem onde eu estou, minha gente. Suba que saiu do foco. É a internet mesmo que tá lenta. Vamos Tá lá. lá em General Carneiro. Passei, viu, gente? Tocantins. Maria. Ah, não. Vamos subir. Vamos lá pra cima. Ou seja, significa que naquele intervalo de tempo, as fotos também foram tiradas em outros lugares. Né? Mas o que interessa a gente, agora ele vai. Aí, agora ele vai. Fotos do Aí. carnaval para vocês visualizarem, porque eu sei que foram as fotos tiradas no 360. Então, aqui, ó, vamos lá. Vou selecionar aqui uma foto aqui na frente do farol. Vamos trocar aqui, inverter para vocês visualizarem de maneira maior. Então, a gente tem aqui o Oceania. E aí, no caso, o objetivo era identificar as estruturas, estão todas elas aqui. Mas olha que legal, a gente tem condição de ver, ó, todo o espaço do carnaval. Imaginem isso aqui de noite, gente. A gente não vê um pedacinho desse chão, né? E aí, vamos lá. Coisas interessantes e importantes de vocês saberem. Minha rota está aqui. Essa é a imagem que está sendo mostrada a vocês nesse momento. E eu quero ver qual é a próxima foto, indo ou voltando, dessa rota aqui. Então, aqui em cima, ó, bem no meiozinho, eu tenho a foto propriamente dita. Aqui, se eu apertar aqui, é como se fosse um filmezinho. A sequência ele faz automático, né? Automático. Ou eu tenho condição de clicando foto a foto e eu vou andando pelo circuito. Vocês estão vendo aqui? E a captura vai sendo feita. E aí, ó, todas elas 360, a gente vai visualizando tudo que nos interessa. Tá? Então, esse trabalho, ele é bem importante. O que mais que eu tenho que dizer a vocês antes de vocês fazerem a captura? Acho que dentro do Mapillary, basicamente, é isso. Agora, uma outra coisa que é interessante, que não vai ser o caso para esta oficina, mas que é interessante que vocês saibam, né, que vocês tomem conhecimento. Por exemplo, quando a gente vai fazer a captura de carro ou numa bicicleta, por exemplo, com um capacete de 360, a gente não tem muito o que questionar. A foto tira, registra o todo. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer trabalhos com um celular, né? E vou fazer um percurso, por exemplo, numa situação dessa, né? Um lugar um pouco mais largo, onde eu preciso capturar o máximo de imagens e eu só tenho, por exemplo, um aparelho celular. O ângulo, né, de alcance dessas imagens, vamos dizer, ele fica relativamente
restrito. Então, a gente tem condição, né, de sugerir, dentro do que a gente já viu, a gente tem condição de fazer algumas alternativas de uso, né, desse celular, trabalhando em equipe, por exemplo, ou trabalhando sozinho, claro. Eu fiz aqui uns esqueminhas, né, considerando diferentes situações das quais a gente vivenciou. Essas 3 aqui primeiras, especificamente, estão relacionadas ao trabalho nas comunidades. Nas comunidades, a gente andou por vielazinhas, por bequinhos muito estreitinhos. A gente andou por lugares um pouquinho mais largos e situações onde a gente teve condição de capturar uma quantidade de informações maior porque a via era mais larga, né? Então, por exemplo, aqui nesse bequinho, ó, o que é que a gente está falando? A gente está falando de bequinhos de 3 metros de largura. Então, as ruas, as casinhas eram bem próximas. Isso aqui era a coisa mais comum da outra, né? A coisa do todos grudadinhas. E a gente tinha só um usuário carregando ali o seu tablet, né? E aqui é só para a gente entender o ângulo, mais ou menos, de alcance do que era registrado. Então, eu tinha uma pessoa, né? Que direcionou seu celular. Lembra da setinha do carro? Direcionou para frente e saiu registrando o que foi possível dentro daquela circunstância. Por quê? Porque eu não tinha nem muito espaço para fazer uma coleta diferenciada. A gente tentou algumas outras alternativas, mas uma coisa bem importante que vale a pena dizer a vocês aqui, que a gente, de problema que a gente teve fazendo essa coleta, era o sinal do GPS. Isso foi uma coisa que também atrapalhou a gente um pouco nessa coleta. Mas foi bem bacana e deu para a gente fazer o que a gente queria. A internet melhora o sinal de GPS quando está ligado aos dados móveis. Ela consegue melhorar um pouquinho. Então, aqui, quando a gente andou nas vielas, a gente fez esse tipo de trabalho. Quando a gente andou em ruas um pouquinho mais largas, aqui a gente está falando de mais ou menos 3 metros, uma média. Aqui a gente já consegue chegar numa média de 4,5 metros, tá vendo? Então, aqui a gente conseguia colocar 2 pessoas. Agora, o que é que a gente fez? Tá vendo? Se vocês observarem aqui, ó, a gente botou um aparelho virado para um lado, o outro para outro, fazendo uma captura. Importante dizer a vocês que nesse momento aí, onde está falando das comunidades, os aparelhos, lembra que eu falei de você inclinar o aparelho para fazer a captura, ainda em função da sua necessidade? A gente inclinava um pouquinho para baixo, porque o objetivo era pegar principalmente a parte de baixo das fachadas, né? Então, a gente trabalhou muito nessa situação aqui, ó, né? Onde eles seguiam lado a lado, fazendo cada registro. E uma coisa interessante, depois eu vou voltar lá numa pylori para vocês visualizarem uma coisa na apresentação, é que uma pylori, na hora que ele entende que essas 2 pessoas estão no mesmo lugar. Então, eles pegam essas fotos que foram tiradas no mesmo momento, juntamente, tarará, e eles fazem a união dessa imagem. Tá? Isso é muito legal. Tá? Porque aí você consegue ter uma visão do todo. Outra situação que a gente também presenciou lá, que a gente usou, foi essa aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou 3 pessoas, né? Trabalhando desse jeitinho aqui, ó. E aí a captura foi feita nessa situação. Falando do meu trabalho do mestrado no Carnaval especificamente, a gente fez de uma maneira diferente. Isso a gente fez ano passado. Isso aqui foi ano passado também, mas já foi em novembro, tá? E aqui foi no Carnaval do ano passado. O que é que a gente fez? A gente precisava coletar as estruturas, né? Que estavam ao longo do percurso dos 2 lados. Então, a gente pegou, como só tínhamos 2 pessoas com um aparelho na hora para poder fazer esse tipo de atividade, a gente botou uma de cada lado da via, né? A gente está falando de avenida larga. Então, quem estava do lado direito foi registrando as informações que estavam do lado esquerdo. E quem estava do lado esquerdo foi registrando as informações que estavam do lado direito. E, claro, a gente afastou o máximo que a gente pôde para conseguir coletar o máximo de informações possíveis a cada registro feito. Eu confesso a vocês que eu não lembro assim, o intervalo de tempo que a gente colocou, se foi por metro, eu não vou me lembrar mais agora aqui de cabeça. Né? Mas a gente conseguiu alcançar o objetivo, que era registrar todas as estruturas que estavam ao longo do circuito. Né? E foi legal porque a gente fez esse registro no ano passado e esse ano, e a gente teve condição de fazer uma comparação do que mudou, né? Isso aí auxilia os bombeiros também, né? Nessa organização. O que acontece? Ele se utilizou do ano passado para estruturar a atividade antes do carnaval. E depois que o carnaval começou, tendo feito um novo registro, eles conseguiram fazer as adequações lá em solo, tá? Então,
Eu acho que é isso. Eu falei que eu ia voltar à apresentação, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu só me dar só um instantinho aqui, né? Para a gente ver aqui. Então, feito o upload, é isso, né? Eu esqueci de alguma coisa, Geraldo? Não, está muito bem apresentado. Agora só falta os participantes Então, praticarem para poder tirar as dúvidas. exatamente. A gente gostaria que vocês fizessem todo esse processo. Entrassem no Store, baixassem o aplicativo, fizessem um cadastro dentro do site do Mapillary e tentassem fazer uma captura de um intervalo mesmo curto, né? Mesmo um caminhozinho curto para vocês entenderem como é que se dá essa captura, fazendo a configuração do intervalo de tempo. Eu acho que vale a pena nesse momento não mexer muita coisa, deixar lá uns 3 segundinhos, né? Acho que vocês façam esse registro, façam essa captura para vocês entenderem, até vocês verem enquanto ele está capturando, vocês entenderem o que é que acontece. Faz o upload, né? E a gente, então, vê mais à frente o que é que vai acontecer. E tendo feito isso, a gente vai estar aqui no YouTube. A gente vai estar lá, disponível online também, enquanto a oficina, no horário da oficina, para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Lembrei de uma coisa importante que eu queria falar, que é uma característica do Mapillary. Vou voltar. Lembra que a gente falou que a gente tem que mandar o que a gente faz de upload para o Mapillary, para ele, então, processar essas imagens e depois disponibilizar? Por quê? Porque quando ele faz o registro, aqui, essa foto do carnaval é legal, tem informações que são privativas e que não interessa a ninguém ser colocada. Então, por exemplo, se a gente dá uma olhadinha aqui nesta imagem aqui, ó, que foi feita no Mapillary, a gente pode observar que, por exemplo, a placa do veículo está borrada. É uma informação que não interessa, né? O objetivo do Mapillary, na verdade, não é esse. Outra coisa que ele faz também é borrar o rosto das pessoas, porque o objetivo do Mapillary, de novo, a gente está falando de georreferenciamento, a gente está falando de lugar, a gente está falando de dados georreferenciados. Então, o objetivo dele não é buscar a face das pessoas, o reconhecimento de face. Então, uma característica que ele tem também, que é bem importante e que é interessante vocês saberem, é que ele já tem, dentro do seu sistema, alguns elementos, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de trajetos de rua, ele já faz automaticamente o reconhecimento. Então, por exemplo, o que é placa de veículo, ele borra. O que é rosto de pessoas, ele borra. Ele consegue fazer a identificação, por exemplo, do que é placa de trânsito, né? Identificação Ele de identifica objetos. alguns objetos e que isso é bem importante, por exemplo, você tendo feito a identificação, o programa reconhece e você consegue depois, dentro do seu mapa, otimizar essas informações, né? E mostrar o onde. Então, isso é uma ferramenta bem legal, né? Que tem dentro do aplicativo, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Por favor, façam a prática. A gente vai estar lá, a gente vai estar aguardando vocês com as dúvidas, tá? E fiquem em casa, dentro dessa pandemia. Tá joia? Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.